preparando o 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Continuamos crendo, Senhor, que a tua palavra é verdade na boca de um profeta. Como foi verdade no tempo de Elias, foi verdade no tempo de Eliseu, foi verdade no tempo de João Batista, foi verdade nos dias do irmão Brana, e é verdade hoje, porque a mesma mensagem até que o Senhor nos arrebata. Perdoa cada um de nós, tira, limpa cada coração, tira o pecado e limpa o coração. Tu tens a pá na mão e pode limpar o coração de cada um de nós. Mente suja, lábios sujos, coração sujo. Tira estes males, Pai. Põe a correr tudo que não presta e prepara-nos para um viver mais puro, mais limpo, mais santo diante de Ti. Passe nesta hora a brasa que o Senhor passou, tirada com uma tenaz do altar, nos lábios de Isaías, e o purificou de seu pecado, mesmo ele sendo um profeta, mas precisou ser purificado pela brasa do altar. E mesmo sendo eu um pregador, preciso de ser purificado pela brasa do altar. Cada irmão precisa desta purificação. Queima nossos lábios, queima a imundícia, as coisas más, e dá-nos um viver puro e santo em sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou sentar. Houve uma tempestade e o avião foi preciso fazer um pouso forçado. Deus está em coisas que a gente pode não perceber, mas Deus atua desta maneira. Um avião tinha que parar no lugar porque uma mulher tinha orado. A oração de uma mãe fez dar uma tempestade, o avião teve que descer, fez um pouso forçado, porque uma mulher estava orando. Se as nossas orações fossem mais sinceras, não daria desastre, apenas forçava algo parar, para que a graça de Deus viesse manifestar. É falta de sinceridade na oração. Tem hora que nós dizemos, não sei por que
eu não recebi, eu já orei tanto. Faltou sinceridade, faltou fé. Porque se tiver, vai receber. Isso é bíblico e a Bíblia não mente. Nós erramos, mas a Bíblia não erra. Nós falhamos, mas a Bíblia não falha. Então, quando a gente vê algo negativo da parte da gente, nós não conseguimos alcançar aquilo, não é Deus, é nós mesmos. É falha nossa, concepção nossa, nós achamos que é daquele jeito e tem que ser. Aquele foi o mesmo Deus. Que Deus? O mesmo Deus que fez com que os marimbondos voltassem para sua casa, mesmo já um pouco desmanchada, porque o profeta bateu na cerca que os marimbondos tinham construído sua casa. Aquele mesmo Deus que fez aquele touro selvagem aquietar e deitar. Aquele foi o mesmo Deus que pôde impedir os leões de aproximarem de Daniel. Já estou na mensagem Amor Divino 101. Se der certo, nós vamos terminar ela agora. E eles chegaram com o rugido. E o pobre Daniel ali de pé, envolto no amor de Deus. Os leões se afastaram e deitaram. Foi pacífico. Os leões estavam com fome, mas quando caiu Daniel dentro da cova dos leões, ele estava envolto ao amor de Deus, que os leões não se preocuparam em comê-lo. Apenas foram deitar, ficaram quietos. Era o melhor que eles achavam que devia fazer. Vou lhe contar, meu irmão, quando Deus pode envolvê-lo no amor divino, a paz no vale para você então. Amém? Quando Deus pode envolvê-lo no amor divino, a paz no vale. Aqui algum tempo atrás, eu estava chegando de Dallas, Texas. Diz o irmão Brana, eu estava chegando de avião, vindo para casa. Tivemos uma reunião ali. E no caminho, entramos em uma tempestade. E o avião foi forçado a descer em Mênfis. E enquanto eu estava em Mênfis, eles me colocaram ali naquele hotel, um lugar elegantíssimo. Eu me senti tão fora do lugar. Tão fora de lugar. Tem gente que gosta de ficar em lugar pomposo, elegante. A gente vê o nosso profeta era diferente. Eles pegaram e colocaram ele num lugar, num hotel pomposo, bonito, elegante. Ele disse que ele sentiu fora de lugar. Alguém vai para algum lugar desse e sai garbando. Sabe que hotel que eu fiquei? 5 estrelas. Coisas, é. Nada aqui não. Eu estava ali em cima naquela noite e fiquei a noite toda. Eles me chamaram de manhã e disseram, Reverendo Bran, sim, disse, a limusine o apanhará exatamente às 7 horas. O avião sairá às 7h30. Eu disse, obrigado, senhor, e desliguei. Eu levantei, orei e pensei, bem, eu tenho tempo, talvez para correr até uma caixa de correio. Tinha algumas cartas, respondi ontem à noite. Eu levantei e comecei a descer a rua, desci a rua cantando. Há pessoas em quase todas as partes, cujos corações estão em chamas, com o fogo que caiu no Pentecostes, que limpou e os fez limpos. Está queimando agora dentro do meu coração. Glória ao seu nome. Estou tão feliz em dizer que sou um deles. Está cantando esse hino, né? Descendo a rua, com esse punhado de cartas na minha mão, indo em direção ao correio.
eu senti algo estranho. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Parecendo que tudo sossegou. Oh, que sentimento! Eu pensei, oh, que coisa! Isso não é maravilhoso? Agora, o Doc costumava cantar um corinho. Deixa-me andar com a pomba celestial, enche meu caminho a cada dia de amor. Eu costumava pensar nisso, e este amor começou a derramar extraordinariamente. Nós temos amor. Escuta aqui agora para vocês verem. Nós temos amor, mas precisamos de amor em abundância, do amor transbordante. Você tem amor? Ele diz só que precisa de um amor em abundância, amor transbordante. Você diz, ó, eu amo os pecadores. Tem hora que eu paro assim a pensar, mas ainda não tenho o amor que eu estou precisando. Viu? Amor em abundância, amor transbordante. Você diz, eu amo os pecadores, mas, ó irmão, irmã, você os ama o suficiente para sair e falar com eles e conquistá-los para Cristo? Talvez você ama, mas deixa ele, tem que ir para o inferno, já foi predestinado, talvez vai mesmo. Não é assim que você pensa? A maioria de nós é assim. Mas isso não é o amor. Aquele amor abundante que nós precisamos. O amor abundante te levaria a ir ao pecador e conquistá-lo para Cristo. Vê o que eu quero dizer? Você diz, eu amo o Senhor. Irmão Brana, você vê que eles punham soldado para ficar cuidando ali da segurança dele. Ele pregava para o soldado, ganhava o soldado para Cristo. Ele não perdia tempo. Não perdia tempo. Ele disse que aquilo descia tão quente no coração dele, que ele saía, entrava nas oficinas, o povo trabalhando, ele chegava e perguntava para o mecânico, você conhece a Cristo? Dizia que não, e começava a pregar Cristo para aquele homem. Até que chegou numa mecânica lá, que o indivíduo falou para ele, olha, quando você entra, você é bem-vindo na minha mecânica, mas a hora que você entrar, deixa a sua religião lá fora. Ele diz, onde minha religião não entra, eu não sou bem-vindo. Ele tinha algo dentro. Ele diz, mas dentro de poucos minutos ele saiu daquele lugar, o caminhão foi afastar, passou em cima das pernas daquele homem. Agora, não é praga, não. Não é praga. Havia amor divino no coração daquele homem, e ele queria entregar aquela mensagem para o povo, para aqueles mecânicos. E sempre tem alguém para impedir. Sempre tem alguém que deixa a sua religião lá fora. Não fica gritando muito, pulando e alegrando muito aqui, não. Deixa lá fora. Você pode entrar, mas não fala em profeta, não. Fala, então, se não pode falar em profeta, você não tem lugar para mim. Porque nesse dia tem que ter lugar para profeta. Se não tiver, não tem lugar para mim. Diz, olha, entra, mas larga o seu profeta lá fora. Fala, então, você vai ficar sozinho, porque eu não vou ir, não. Mas pode você confiar nele? Agora aqui é outra parte. Pode você confiar nele, em Deus, quando o médico sacode sua cabeça e diz, não tem mais jeito. Vai morrer, o fulano vai morrer. Não tem mais jeito. Você pode confiar nele quando tudo está perdido. É isso que Deus quer ver se nós confiamos mesmo. Que ela fica pulando, gritando, eu creio em Deus, eu creio. A hora que precisa confiar e o médico diz, não tem recurso mais, aí você desespera. Vai para um canto, desespera. Outros largam até de servir a Deus. Dizia antes que não, mas que amava a Deus. Eu amo a Deus. Amo a Deus quando tem dinheiro, amo a Deus quando tem saúde. Amo a Deus quando está alegre. Mas quando é permitida a tristeza, a dor e a morte chegar, não é fácil amar a Deus. Você precisa ter esse amor genuíno lá dentro para poder expressá-lo. Tem que estar lá dentro. E Deus permite essas quedas na carne, esse sufoco na vida. Você precisa de um amor transbordante, de um transbordante batismo de amor. Amor divino. Batizar no amor, você sabe como que é, né? Te enfiar dentro do amor assim. O próprio batismo já diz que é sepultamento. Batismo é sepultamento. Então, enfiar nós no amor assim, tem hora que nós precisamos até afogar um pouco o amor.
beber um pouco do amor. Né? E sair chacoalhando a cabeça. Muito amor. Tem muito amor. Mas a maioria das vezes chacoalha a cabeça de tanto ódio, de tanta raiva. Né? Deixa a música aumentar para você ver se nós ficamos gostando. Está atrapalhando. Se for possível, o amor divino não tem nem de manifestar, porque ao invés de você pensar assim, ó Deus, ajuda que o indivíduo se salva, bota fogo nesse aparelho e pronto. Fala que não é assim. Não é verdade? É desse jeito, toda a vida eu fui desse jeito. Eu preciso de estar transbordando do amor divino. Eu preciso disso. Eu não prego para vocês ser, eu prego porque eu preciso ser também. Eu preciso ter isso no meu coração. Preciso, é a hora que me prejudica, é a hora que prejudica uma reunião, é que o indivíduo não está nem sabendo que está fazendo essas coisas. Entende? Quando você ora e a sua oração não é respondida, você ainda o ama. Existe algo que continua purificando você. Esta é a graça soberana de Deus. Tem que tomar conta. Tem sim. É a natureza de Deus. Deus nada mais pode fazer exceto isso. Ele não pode fazer mais nada, exceto isso. E a hora que Deus permite, o próprio filho ficou lá no Calvário. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, lá no Getsemane, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. 1, 2 orações, nada. O pai aquietou, não falou nada, não respondeu o filho. Isso está mostrando que tem hora que Deus faz isso comigo e com você. E nós temos que ser verdadeiros crentes que ame-o. E assim foi que Jesus mostrou que amava o Pai. Se não for possível passar sem que eu beba, faça a sua vontade, eu vou beber. Eu estou disposto a isso. Estou disposto a enfrentar a luta, a enfrentar a angústia, a enfrentar a dor, a enfrentar a morte. Aí sim, Deus gosta de ver nós assim. Mas a maioria das vezes, nós queremos Deus só para nos livrar. Só para nos livrar. A maioria dos crentes corre atrás de Deus hoje só porque quer um carro, ele quer fazenda, ele quer dinheiro, ele quer bom salário, ele quer uma igreja que lhe posicione na sociedade. E Deus te tira de lá. Deus te tira até de Laodiceia, quanto mais da sociedade. Alguém diz, mas a mensagem não é para a sociedade. Toda vida que você for mexer na mensagem, a mensagem estava separada de Acabe e Jezabel. Era a sociedade do dia. A mensagem estava separada de Herodes e Herodias. Era a sociedade do dia. A mensagem estava fora. A mensagem de hoje, ela está fora até de Laodiceia, quanto mais da sociedade, ela está fora da religião. A mensagem de Deus hoje está fora da religião do dia, da Laodiceia. Deus te separa, Deus me separa. E se alguém quiser, tem que sair da sociedade e vir para o calabouço. Tem que vir para a gruta da mensagem. Tem que ter coragem de deixar a posição lá. Mas a maioria quer Deus, mas quer estar na sua podridão. Quer Deus, mas quer estar na sua sociedade política podre. Eles querem Deus, mas quer que Deus misture com o mamão deles. E Deus não mistura. Amém. Já disse que eu não sei fazer escola, né? Mas vou continuar porque eu sou desse jeito mesmo. Eu nasci assim, não tenho de consertar. Quando Deus viu o pecado deste mundo, e viu que o homem estava morrendo sem esperança, e não podia ser salvo, e mesmo assim, ele sabia que os homens o amariam. Deus sabia. Isto constrangeu Deus. Diz, eu sei que o mundo nada presta, está tudo estragado, mas tem uma coisa, eu sei que tem gente que me ama. Isto provou a sua natureza. A natureza de Deus é amor. Aí ele provou, ele desceu. Nós não estávamos fazendo boas coisas para Deus nos amar. Ele nos amou, diz o profeta na mensagem Fé Perfeita, quando eu não era nada. E todavia nada sou. Ele me amou e desceu para levantar-me, erguer-me do pecado, me perdoar. Isso me dá amor, que me dá confiança que Deus me quer usar. Deus é amor. Ele provou sua natureza.
Desceu e salvou a mim e a você. Agora, quando Deus salva, irmão, Deus salva da religião, Deus salva da sociedade, Deus salva do falso companheirismo, Deus salva de tudo que você pensar. Quando Ele salva, Deus salva e diz tudo está consumado. Salvo completo. O negócio salvou de uma coisa, não salvou da outra. A mulher diz que salvou, Jesus me salvou, mas não salvou da saia curta. Me salvou, mas não salvou do cabelo cortado. Jesus me salvou, mas não salvou da calça esporte. Não, quando Jesus salva, Ele salva inteiro. Salva inteiro. O homem diz, oh, Deus me salvou, mas não me salvou da sociedade. Deus me salvou, mas não salvou de Laodiceia. Então Ele não te salvou, porque quando Ele salva de tudo. Ele te tira de todo lugar. Essa mensagem é tremenda. Por isso Ele vem nesse dia, sai dela, povo meu. Eu quero te salvar, mas sai daí. Não é eu entrar aí na sua podridão, não. Sai da podridão e vem a mim. Deus nunca disse, se você fizer isto, eu farei isto. Deus, sem nenhuma condição, Ele enviou seu Filho para morrer no seu lugar. Agora estamos tratando aqui do amor divino, amor de Deus. Quando Deus fez isso, agora já está na hora dele passar para juiz. Você não abusa dele, não? Que Ele é amor, 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 Ele desceu para me salvar, para me levantar, graças a Deus, aleluia, isso é muito bom, mas agora está chegando no fim, gente. Diz, mas o amor esgota. Não, é questão, é que as eras terminam, e aí Ele veio, revelou os selos, depois que as eras terminaram, Ele veio e revelou os selos. E quando Ele revelou os selos, Ele saiu do altar, a Bíblia diz que o Cordeiro saiu do trono de misericórdia. Ele saiu do altar para revelar os selos. Quando Ele saiu do altar para revelar os selos, já estava em outro ministério. Outro ministério. E aí que as pessoas não conseguem acompanhar a Deus, acompanhar a mensagem do profeta. Não conseguem acompanhar. Porque Ele não ficou lá. Ele não podia ficar no altar e abrir os selos. Vai em Apocalipse 5 que você vê isso. Ele não podia ficar no altar e abrir os selos. Ele teve que sair do altar com o livro na mão. Aí ele saiu do altar. Que altar era aquele? Era o altar de misericórdia. Ele saiu com o livro na mão. Então, se você está escrito nesse livro, se o seu nome está escrito nos 7 selos, então você está na mão dele. É aí que ele passou a reclamar a mim e a você, porque já estava com o livro na mão. O livro ficou na mão do Pai, diz o profeta, mas quando ele deixou de ser cordeiro e tomou o livro, agora o livro está na mão do Filho. Então eu e você estamos redimidos na mão do Filho e Ele está agora nos reclamando. É por isso que os selos só vêm para a mensagem, crê no profeta da forma correta, é quem tem seu nome escrito nos selos. Está escrito ali, o livro da vida, selado com 7 selos. E os selos foi aberto, e quando abriu eu vi que meu nome estava lá. É Osmar? Não, a minha natureza com Deus. O meu nome é a minha natureza com Deus, não é Osmar, que eu vi escrito lá na Bíblia, e nem não tem lá na Bíblia. Talvez você diga, mas o meu está lá, é Pedro. Ou diz, o meu é José, está lá, o meu é João, está lá. Maria então tem que não acaba mais. Ela diz, o meu está lá, não é isso. É a sua natureza. Quando abriu os 7 selos, você viu, isso daí está me chamando, é meu nome chamando. Os selos abertos foi fazer a chamada. Os selos abertos foi feita a chamada do meu nome. E é por isso que eu saí da denominação, da sociedade, da religião de Laodiceia. Você saiu de lá porque o selo te chamou. A hora que abriu o selo, fez a leitura. Osmar, presente. Põe o seu nome aí agora. É a hora que foi. Exatamente quando abriu os selos. A hora que abre, aí o seu nome está lá. Entende? Se não abriu, meu Deus do céu. Se você não percebe isso, não abriu para você. Olha, eu tenho o livro dos 7 selos. Eu estou pregando uma mensagem, amor divino, gente. Eu misturo amor divino com selos, com tudo aqui. Eu não tenho conserto mesmo. Não tem jeito. Eu não pego uma linha. Tem dia que eu prego numa linha só. Mas tem dia que eu não consigo. Eu não consigo. Falar nessas mensagens aqui, eu não consigo. Quando vejo essas coisas, e é o amor de Deus que vai com você
até o fim. E a hora que você faz uso deste amor, aí a graça manifesta para você. Quando Deus vê você manifestar este amor para com as pessoas. Agora, o amor de Deus nessa era, não é apenas que Jesus morreu para te salvar. Todo mundo sabe. Os trapalhões sabem. A Xuxa sabe. Todos os artistas sabem. Oh, Jesus morreu para me salvar. Eles sabem. O amor de Deus hoje é que Deus mandou um profeta para poder te libertar da sociedade suja, política, religiosa, artística. Sim, Deus mandou um profeta. E essa mensagem te tira de qualquer lugar. E nós tivemos um profeta humilde, abençoado por Deus. Puseram ele no hotel chique, ele diz, me senti fora de lugar. Fora de lugar. Não é como alguns de nós, mas a gente podendo, e o irmão Branham não podia. Isso quer dizer que o irmão Branham não podia? Podia. Eles puseram ele lá, mas ele sentiu que lá não era o lugar dele. Mas a maioria não posa num hotelzinho barato de jeito nenhum. É que nem comprar roupa. Comprar roupa, eles compram roupa por etiqueta. Vai na etiqueta, que foi? Loja tal, assim. Mas talvez tenha um botequinho ali embaixo, tem uma lojinha ali embaixo, vende mais barato, pode te dar nota fiscal também, vende mais barato, mas, a hora que alguém vai perguntar, onde você comprou esse vestido? Tem isso sim, tem sim. Os indivíduos que querem comprar tênis, eu nem conheço a marca, dizer, porque eu nunca usei. Então não sei. Nunca usei. Não sou contra quem usa, não. Até é bom para os pés, né? É bom, é mais macio, né? Não que é bom para os pés, porque borracha também não presta. Entende? Tudo que te isola da terra não presta. Aquilo que te leva... Eu já dei muito choque. Eu já dei choque nos outros. Tudo é borracha. Fico isolado. Isolado. Eu saía do meu carro. Um dia eu saí do meu carro e fui cumprimentar um rapaz. Eu estava mexendo com vaca naquele tempo. Eu fui comprar um remédio para vaca. E cheguei, fui entrando e eu esqueci de descarregar a chave. Né? Tirei a chave do contato assim, entrei lá dentro. E eu sempre saía do carro e dizia, sai um foguinho, né? Esse dia eu esqueci. E entrei dentro da veterinária lá, entrei lá e me dá isso aí. O rapaz, esse daí nunca mais quis pegar na minha mão. Quando eu chegava lá, o patrão dizia para ele, pega na mão do homem. O quê? Agora, isso, alguém podia dizer poder. Que poder o quê? Isso é falta de contato com a terra. Falta de contato com a terra. Não tem contato com a terra, então tudo isolado, daqui a pouco fica dando choque. Você dá choque em você mesmo. Eu dava choque em mim mesmo. Tem hora que eu mesmo encostava no carro, eu tomava choque. Eu tomava choque. Parecia que o carro estava dando, mas o problema é meu. É meu. É esse sapato que nós usamos. Então, mexe com tudo, não tem jeito não. Amém? Mas o povo quer viver por etiqueta. Essas coisas. Na loja fulano de tal que eu comprei. O que é isso? Esses espíritos são terríveis. Esses espíritos são enganosos. É por isso que eles querem pertencer às maiores etiquetas de igreja religiosa, hoje. As maiores etiquetas, você vai ver. De onde você é? Eu sou da catedral. Pergunta para Jesus, de que igreja o senhor é? Eu, da Praia da Galileia. Mas eu não tenho igreja? Não. E casa também não. As raposas têm. As aves do céu também têm. Mas eu não tenho. Eu era Deus em carne. Você vê como nós somos os maiores problemáticos. Por isso que entramos em conta. E fim de ano é gente usando roupa cara. E gente bonita. Olha assim, tá, é só coisa bonita. Fim de ano. Depois vai ver, está tudo pendurado para 10 meses. Se não for para o ano inteiro, até o 13º do ano que vem. Fica tudo pendurado. Vai possuir.
não sou contra se você tem que comprar uma coisa de necessidade. A maioria das vezes é coisa só para querer mostrar, e aquilo ali afoga a vida inteira, né? Meu Deus, como que eu vou chegar lá? Né? Como que eu vou chegar? Quando Deus viu o pecado do mundo, viu que o homem estava morrendo, sem esperança e não podia ser salvo, e mesmo assim ele sabia que os homens o amariam, isto constrangeu Deus, isto provou sua natureza. A natureza de Deus é? A natureza de Deus é? Amor. Deus é amor. E isto constrangeu a natureza de Deus. Temos que a natureza é ódio. E temos que a natureza é cara feia. Você nunca vê aquela irmã de cara bonita. O marido peleja, fazendo focóstica nela, aí que ela, você vem que eu te dou uma paulada de macarrão. Não quer nem saber. Aquele homem, para mostrar que ele é o dono da casa, ele é o cabeça, você só vê ele com a testa franzida. É? Por isso que enruga tudo, nós enrugamos tudo, porque tanto ficar fazendo cara feia. Tanto fazer cara feia, você enruga a testa, é o primeiro que enruga e dá pé de galinha, que é tanto cara feia. Se sorrisse, ficasse alegre, melhorava até a pele. Os pés de galinha iam embora. Mas nós só enruga a testa e depois você já viu, né? Acha que isso é autoridade, cara feio. Hoje religião, onde que igreja você é? Eu sou você olha nisso assim, o cara fala um vozeirão assim, você diz, rapaz, aquilo lá, a igreja deve ser uma potência. Se for que nem a voz dele, essa igreja você pertence. E aí não é fácil você conviver no mundo hoje com esses espíritos. Não é fácil. Eu sei que nós acabamos tendo uma mensagem muito simples, mas Deus está tratando exatamente com isso. E isso constrangeu a natureza de Deus, a ponto dele te prover um meio de escape para aqueles que quisessem escapar. E ele enviou o seu Filho ao mundo, formado à semelhança da carne pecaminosa, para carregar nossos pecados e enfermidades ao Calvário. Deus fez isto. O amor de Deus, saindo, chamou a graça soberana. E Deus nunca disse, se você fizer isto, eu farei isto. Deus sem nenhuma condição. Se você fizer isso, eu te salvo. Se você fizer isso, eu te salvo. Não. Ninguém é salvo, Deus não está pedindo para você fazer para Ele te salvar. Ele te salvou, por isso você faz isso. Não é Deus pedindo assim, mulher, deixa seu cabelo comprido para eu te levar para o céu. Não, Deus não faz isso não. Você aceita Ele, e aí você vai na Bíblia e obedece a Bíblia que diz para não cortar o cabelo, porque você é obediente e vai para o céu por causa disso. Não é que Ele está exigindo de você, para você fazer aquilo. Não. Deus deixa você a liberdade. Deus deixa você a liberdade. Ele prende, na verdade, porque o amor sempre prende. Se prende nele. Você é um preso de Deus. Paulo diz isso, eu preso do Senhor. Isso não é porque Paulo achava ruim, não. Ele gostava dessa cadeia. Se tem uma cadeia boa, é a cadeia de Deus. Eu preso do Senhor. Preso do Senhor. O preso do Senhor não vê o mundo como o mundo é. Ele está fechado aí. Está fechado ali dentro das grades. Como é que ele vai ver? Que grade? A grade do amor de Deus. Não vê o mundo? Não vê. Olha os que estão presos lá. Os que estão presos, eles dizem assim, vê o sol nascer quadrado. Não é? É porque ali é tudo quadrado mesmo. É grade. Agora, os de Deus, está preso em Deus, ele não vê o mundo também. Não vê o mundo. Aí ele vê o mundo quadrado. Ele diz, esse mundo é quadrado. E eu sou outro quadrado para o mundo. Entende? Porque você está dentro de uma prisão, o amor de Deus. Quem ama a Deus, o amor de Deus te prende nele, ou você não quer saber nada do mundo. Não quer saber nada do mundo. Você tem que tomar um golinho de Jesus Cristo que você fica embriagado pro resto da vida. Tem gente que não bebe Jesus direito, não toma nem um gole. Tem uns que só provam. Eles provam assim, é que nem muitos na ceia que deveria tomar um gole de vinho. Tem uns que é perigoso, você tem que segurar o copo.
Porque eles já vieram, parece que eles já vieram do alambique. Então, eles não sabem a decência de pegar e tomar um gole. O outro também já é tão esquisito, o outro lado é outro extremo. Tem dois extremos, um quer beber demais, outro não quer beber nada. É assim. O outro só prova assim, o vinho chegou só na boca dele na hora da ceia, só chega assim, molhou os lábios, já bebi. Bebeu nada, você provou. Beber é tomar um gole, engolir. Aquilo ali é beber. Aí você bebeu. Mas tem uns que só prova e ainda faz careta ainda. Faz careta. Quer dizer, não toma aquilo por amor, por obediência à palavra, sempre com seus caprichos. Para lavar os pés um do outro, vai procurar a pessoa que pode lavar os pés. Né? Você entra na fila, o que apareceu lava os pés. É negro, lava os pés, é branco, é vermelho, é japonês, lava os pés. Está com o pé doente, vem cá, você quer que eu lave o seu pé? Eu vou lavar o seu pé. Ah, mas essa doença é contagiosa, então vem cá. Vamos tirar essa contagiosidade dela, vem cá. Vamos lavar os pés. Certo? Agora, o outro já fica olhando de lado assim, o que é isso? Tem que sair todo esse mal de nós. Tem que sair mesmo. A gente precisa ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Não fica perto dele que você contamina. Não fica perto do pecado que você contamina. Fica perto do pecado que você contamina. Mas dá um jeitinho de mostrar para o pecador que você já foi vacinado, que aquilo não entra em você. Não tem jeito de te contaminar porque você foi vacinado. Amém. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Bom, ouça atentamente, parágrafo 112, o amor divino. Aquela manhã, quando saí do avião, vou ver se dá tempo de chegar lá agora, irmãos. O que é isso? Estou aqui ainda. Ou saí do hotel, comecei a descer a rua. Olha, agora volta lá no início, quando houve uma tempestade e foi forçado, o avião teve que fazer um pouso forçado. Precisou fazer um pouso forçado. Ninguém sabia o porquê. É no final que eu vou ficar sabendo. O porquê daquilo ali. Aí o profeta disse que ele saiu do hotel e começou a descer a rua e ele dizia, eu ia cantando. De repente parece que algo se derramou sobre mim, uma grande chuva de amor. Eu pensei, se eu pudesse apenas, eu creio, embora eu sinta, se eu pudesse apenas encontrar alguém para orar. Tem uns que quer encontrar alguém que já não vai na igreja de jeito nenhum. Vai ficar mais longe um pouco. Ele disse, se eu pudesse encontrar alguém, porque faltou o amor de Deus. Faltou amor. O amor derramado no coração. Ele disse, se eu pudesse encontrar alguém para eu orar. Quer dizer, orar para ele, tinha vontade de fazer aquilo. Esta é a maneira que você sente quando há algo no seu coração puxando. Outro dia, posso parar por um momento outra vez? Ele parava também, outro dia, a pequena Sara ficou doente, era filha dele. Olha para vocês verem como que são as coisas. A pequena Sara ficou doente. Quando saímos de viagem, estava tão quente, e toda noite eu tinha ficado de pé, pegando umas 2 horas de sono, representantes de todas as diferentes partes do mundo tinham que me encontrar com este e com aquele, orando, pregando 3 vezes ao dia. Exausto, eu estava apenas indo. Então saí e tive que esperar. E então dirigi algumas milhas fora da cidade e eu estava com tanto sono, mesmo de manhãzinha, até eu ter que deitar ao lado da estrada e dormir. Certo? Em poucos minutos levantei e comecei novamente. Eu simplesmente não conseguia manter meus olhos abertos. É isso que cada motorista deve pensar. Se tiver com sono, não dirige com sono. Faz que nem o profeta. Para a beira da estrada, cochila ali um pouco, aí depois vai embora. Tem hora que você diz, eu quero chegar cedo, aí você vai para a quinta ou vai para a sexta, né? Dimensão. Aí pensa, eu quero chegar logo em casa. Aí ao invés de chegar em casa com a esposa, vai chegar no outro lar. No outro lar. Não precisa disso. Pode parar um pouquinho e dormir um pouquinho, depois você prossegue a viagem, né? Estando com sono. Tentando continuar à força para chegar até esta mulher, pelos desertos escaldantes do Nebraska, passando por ali.
E eu pensei, oh, que coisa, a pequena Sara simplesmente tendo ânsia e com náusea, a pobrezinha estava doente a noite toda, na manhã seguinte ela estava tão doente que simplesmente tivemos que parar o carro. Seu rosto estava branco. Agora o profeta ia orar para alguém e a filha dele doente dentro do carro. Entende? Para vocês verem, precisa ter amor divino, gente. Precisa ter amor divino. Fala, não, primeiro Deus vai curar minha filha e depois eu vou orar para essa mulher. Não, já vai com o menino doente mesmo, vamos lá, vamos orar por essa mulher. Isso que é amor divino. É pensar nos outros e não em você. E então, eu estava tão cansado e exausto, eu pensei, oh Deus, a situação é terrível. Deus, vem aqui, eu não posso dirigir, estou tão cansado, e eu estive com o teu povo, tentando fazer o melhor que pude, e a pequena Sara está tão doente. E eu fui até ali e coloquei minhas mãos sobre ela. Eu disse, querido Pai Celestial, tu me deste esta criança, ela é tua, eu apenas a criei. Eu coloquei minhas mãos sobre ela. Algo começou a mover lá embaixo no meu coração. Aquilo fez ela parar de vomitar. E ela não vomitou mais nenhuma vez desde aquele dia. No segundo dia, Beck começou muito doente, como que um vírus. Você vê? Sara uma começa outra. E vomitando, a pobrezinha vomitou a noite toda. No dia seguinte, Meda, que era a esposa dele, disse, compraremos Pepto-Bismol, remédio contra mal-estar e indigestão. Colocou umas 2 colheres e lhe deu. A pobrezinha simplesmente vomitou aquilo imediatamente. Entramos nas montanhas Teton. Quando saímos da região quente, começamos a subir. Queria ver as lindas montanhas. Ela não conseguia. Ela estava tão doente. Eu disse, querida, olha aqui, eu quero levar. Disse, o papai quer tirar a sua foto para que você possa ver a montanha aí. Ela disse, papai, eu sinto como se estivesse morrendo. E então nós lhe demos outro Pepto-Bismol. Fizemos uma oração naquela manhã. Disse, Senhor, tem misericórdia. E, aquilo não ajudou. Então subimos ali e eu a fiz sair. Eu disse, querida, saia no ar fresco. Estava frio. Ela estava usando sua pequena jaqueta. A neve estava por ali, no chão. Então eu saí e ela estava tentando. Ela disse, sim, papai, vá. O irmão Branco faz um barulho para imitar a Rebeca. E a saliva corria de sua boquinha. Eu olhei, e seus olhinhos no fundo, e sua boquinha salivando quanto podia. Eu me aproximei, levantei meus olhos para as montanhas, eu disse, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. De repente, algo começou a girar dentro de mim. Eu gostaria de poder ter isto o tempo todo. Eu me aproximei ao lado do carro, abri a porta, eu disse, olha aqui para o papai, querida. Que coisa! Aquilo fez o vômito parar para sempre. Dali a 5 minutos ela estava correndo por ali, brincando com Sara. O que é isto? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Ela tem que fazê-lo. Nós temos que ter amor, porque nós oramos. Amor divino. Vai orar pela mãe, orar pelo pai, orar pelos irmãos, orar por alguém, tem que ter amor divino. Orar por uma criança, tem que ter amor divino. Quando o amor divino desce no seu coração, é aí que a graça soberana toma lugar. Amém? Aí ele continua assim, descendo a rua naquela manhã, andando em Mênfis, de volta à minha história, eu estava descendo a rua em Mênfis, cantando para o Senhor, e de repente, algo disse, pare, e eu parei. De repente, aquilo disse, vire e volte para o outro lado. Bem, aquilo era uma direção ao rio. Eu pensei, que coisa,
Andei um pouquinho mais adiante, pensei, bem, isso foi apenas algo que eu só... Você sabe, é impressão sua. Você sabe, muitas vezes é impressão sua. Tem hora que é assim. E muitas vezes as pessoas cometem enganos seguindo impressões em vez da liderança divina. Aqui dá mais uma mensagem. As pessoas cometem um erro seguindo apenas impressões, ao invés de liderança divina. Acha que é aquilo, acha que Deus está falando com ela, mas não é Deus nada. É a impressão que ela teve. Irmão Branda pensou que era impressão, mas não era. O dele era o contrário. O dele era Deus, falando para ele, vire, vai para cá. Deus falando para o profeta, e ele não via, ele só escutava essa voz, esse sentimento lá dentro dele. Então comecei a andar, pensei, isso foi só o que senti. E quanto mais eu andava, pior ia ficando. Eu subi em um pequeno lugar ao lado, olhei por ali, havia umas coisas de pescaria ali no chão. Eu pensei em agir como uma pessoa que estava passando, olhando as coisas de pesca. Onde cheguei, foi como se todos houvessem deixado a caçada, aquele grupo de onde a luz virava. Eu disse, bondoso Pai Celestial, o que tu desejas que eu faça? Foste tu que moveste em meu coração, eu sinto como se estivesse ardendo do lado de dentro, algo simplesmente jorrando. Algo disse, vire e volte. Eu disse, para onde? Disse, vire e volte. Não faz diferença para onde, apenas continue andando. Quando Deus quer fazer algo, não adianta nem você perguntar. Ele perguntou para aquela voz que tocava no coração dele, vire e volte. Ele disse, para onde? Ele disse, não importa para onde, continue andando. Olha que Deus te guia assim. Deus guiou Abraão assim, foi pela fé. Para onde? Vai andando. Eu virei e comecei a voltar. Descendo a rua, andei, olhei para o meu relógio, ele continuava a me impelir. O tempo passava. E 7h30 o avião ia sair, hein? 7h30. Fui um pouco mais adiante, já passava da hora. 7h30. Esquerda, 8 horas. Eu pensei, mas que coisa! Eu realmente havia me afastado para onde haviam casas coloridas, muitas velhas casas coloridas lá embaixo, lá longe. E eu estava andando por ali, e o sol já estava bem alto então, no começo da primavera, todas as nuvens haviam dissipado. Pensei, bem, perdi meu avião. É porque já era 8 horas, o avião ia sair 7h30. E ele agora, o avião fez um pouso forçado, e ele agora dando umas voltas, andando, ouvindo Deus falar com ele, ele vai andando, e agora passou da hora do avião, ele diz, eu perdi meu avião. Mas, pensei, tudo bem, se eu perdi o avião, contanto que para onde tu estás me guiando, Senhor? Não sei para onde tu estás me levando. Para onde estou indo? Não é da minha conta. Apenas segui andando. Simplesmente continuei. Então é o que você quer saber. Deus fala, não é da sua conta. O profeta perguntava para ele mesmo, para onde eu estou indo? E ele mesmo respondia, não é da sua conta. Ele mesmo respondia, não é da sua conta. Simplesmente continue. E após um tempo, olhei, inclinada num portão, assim havia uma mulher do estilo típico da velha tia Jemima, senhora de cor, chamada tia Jemima, que aparece no rótulo de certo melaço de panqueca. Para quem gosta, né? Inclinada no portão, a sua grande bochecha gorda, aquela senhora de cor inclinada ali no portão, ali de pé, uma camisa amarrada na cabeça assim, e amarrada atrás. Eu estava andando assim, e me aproximei dela, as lágrimas correndo nas suas gordas bochechas assim. Ela olhou para mim e disse, bom dia, pastor.
Eu disse, senhora, a senhora disse bom dia. Ela deu um sorriso, olhou para mim, lágrimas em seus olhos. Eu pensei, ela me chamou de pastor. É assim que chama um pregador lá no sul, você sabe. E eu disse, como sabia que eu sou um pastor? Ela disse, eu sabia que o senhor vinha. O quê? Disse, eu sabia que o senhor ia chegar. Eu disse, eu não entendo, tia. Poderia me dizer? Ela disse, sabe, o senhor já leu aquela história da sunamita que não tinha filho? Eu li no outro lugar ali, certo? Aqui é da sunamita. Só para tomar a palavra do senhor na sua boca, é verdade. Aqui, já leu daquela sunamita que não tinha filho e ela pediu ao Senhor para lhe dar um filho e disse, e Elias chegou e a abençoou e ela teve um filho? Eu disse, sim senhora, eu me lembro disso. Ela disse, eu sou um tipo de mulher assim. Disse, eu não tinha filho, eu orei ao Senhor e disse ao Senhor que se Ele me abençoasse e me desse um filho, então eu o criaria para Ele. E disse, ele me deu um filho. E disse, eu lavava na tábua de bater roupa, um pequeno abrigo ali ao lado. Disse, eu lavei na tábua de bater roupa para criar este filho. Não é tanquinho, não é máquina de lavar roupa não, viu? É tábua de lavar roupa, vocês sabem que é as pranchas, né? E ela disse, quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. E ele disse que saiu com a companhia errada, e ele está deitado aqui moribundo. E disse, o médico veio aqui, antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, e disseram que não podia fazer mais nada por ele. Eles lhe deram meia salvação e tudo mais, e mercúrio, e penicilina, e nada. Doença venérea, sífilis, acham que a válvula do seu coração está afetada. E disse, não há nada que se possa fazer por ele. E disse, ele está aqui deitado moribundo. E disse, ó Senhor, eu não queria ver o meu filho morrer assim, dizia aquela mulher. E disse, se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo. E disse, eu orei e orei por 2 noites. Disse, hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse, o Senhor me fez dormir ajoelhada. Disse, eu tive um sonho. Disse, eu vi um homem de terno claro se aproximando. Talvez eu não vou obedecer isso hoje. Eu vou obedecer o relógio. Usando um pequeno chapéu. Olha o que a mulher tinha visto, irmãos. Eu vi, escuta aqui. Lá para as 3 horas da manhã, eu tive um sonho e eu vi um homem de terno claro se aproximando, usando um pequeno chapéu, meio estilo do oeste, colocado de lado na sua cabeça. Eu disse, Senhor, eu sou a mulher, mas onde está o teu Elias? Eu disse, aqui vem ele. E Deus foi falando para ela, aqui vem ele. Disse, eu me levantei daquela cama e estou aqui de pé desde então esperando o Senhor. Era assim que eu estava vestido, exatamente. Oh, irmão, quando o amor divino é projetado, aquela mãe com seu filho, sim, de 180 libras, mas ele continuava sendo seu filho, deitado, moribundo na desgraça. Não importava quão infame fosse ele era o seu filho, ela o amava. Isso é amor de mãe. Não importava quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando-o. E se você não pode se esquecer de seu filho, não importa o que ele tenha feito, então como poderia Deus se esquecer de você? Ele disse, seus nomes estão gravados nas palmas da minha mão. Uma mãe pode esquecer seu bebê do peito, mas eu nunca te esquecerei. Não importa o que você tenha feito, a que distância você se afastou, no que se meteu, Deus ainda ama você. Deus ama você. Mantenha aquele amor se movendo, não o deixe falhar. Então ela suspirou
Ela disse, eu simplesmente não pude fazê-lo. E ela disse, pastor, eu tive um sonho e eu vi o senhor se aproximando. E disse, quando olhei para a rua e vi aquele pequeno terno claro e aquele chapéuzinho de lado na sua cabeça, eu disse, o Espírito me disse, aí está ele. E disse, não quer entrar? Ela olhou para ele e disse, não quer entrar. Eu pensei, Deus, talvez seja aqui onde tu me guiaste. Esta é a razão pela qual era para eu vir. Eu não sabia, lembra que o avião saía 7h30, e já era mais de 8. Eu abri o portão, ele tinha uma corrente e uma ponta de relha nela. Eu não sei se vocês já viram uma ou não. Eu abri a velha cortina e entrei. Irmão, eu já estive em palácios de reis, eu já estive nas casas mais ricas que existem no mundo, já estive em algumas de multimilionários que vale 20 ou tantos quantos 28 milhões de dólares. Já andei em seus tapetes, sendo de e de um lado ao outro, sendo que eu poderia deitar e dormir comodamente só no tapete, sendo uma casa fascinante, mas não havia nem mesmo um só tapete no chão, e uma velha camisa de ferro colocada ali, um cobertorzinho comum puxado por cima daquele garoto, havia uma tabuleta na porta. Deus abençoe nossa casa. Amém? Eu sabia que eu estava diante de um lar cristão. Eu sabia que eu estava num lugar onde se fazia oração. Nenhum pôster de mulheres na parede, nenhuma foto vulgar, mas a Bíblia aberta em uma mesinha velha de mármore em cima, colocada ali. Tem casa de crente que você vai e tem fotografias de roqueiro lá. Tem fotografias de crente mesmo que canta rock e te dá vergonha. Como pode ter umas fotos dessa dentro de casa? Eles usam o cabelo que nem os outros mesmo, aqueles funk, ou sei lá o que mais eles falam, e pinta também. Tem uns crentes que estão fazendo a mesma coisa, pondo brinco. E você vai na casa de alguns crentes e diz, aí tem a foto do conjunto, e você vai ver. O que é aquilo? Falei, meu Deus do céu, que estilo de gente. Mas lá naquela casa pobre, daquela mulher, que o irmão Brana foi dirigido por Deus, foi forçado o avião a parar, e fazer um pouso forçado, porque o irmão Brana tinha que orar por uma mulher, e ele não sabia endereço, nem nome, nem nada. E um rapagão deitado ali na cama, com o cobertor na sua mão, fazendo, Eu pensei, que coisa, está gemendo de dores, né? Peguei nos seus pés, estava pegajosos e frios. A morte estava sobre o rapaz. E ele continuava dizendo, está tão escuro. E eu disse, de que ele está falando? Ela disse, pastor, ele tem pensado, já faz muitos dias agora, que está no meio de um grande mar, perdido. Disse, ele não sabe para onde está indo. E disse, isto é o que machuca meu coração. Disse, ele está indo embora e está perdido no meio do mar e não sabe para onde está indo. Disse, pastor, eu tenho orado, já fiz de tudo. Eu não quero que ele fique perdido, pastor. E disse, foi aí, quando eu estava orando, eu disse, tia, qual o problema do rapaz? Ela disse, é uma doença venérea. O médico afirmou que ele está nas últimas, nada mais se pode fazer. E disse, ele está inconsciente, faz 2 dias que ele está perdido no mar. Ela disse, pode orar por ele? Eu disse, tia, o meu nome é Brana, já ouviu falar de mim? Ela disse, não senhor, acho que nunca ouvi, pastor. Eu disse, bem, vou lhe contar uma história. Eu disse, o meu ministério é orar pelos enfermos.
Ela disse, eu disse sim. E eu disse, contei-lhe sobre o avião descendo e tudo. Ela disse, isso é verdade, pastor? Eu disse sim. Você sabe que isso daria fé mais para a mulher, porque foi a oração dela que fez tudo aquilo ali. Ela disse, bem, eu sabia que ele não me deixaria decepcionada. Eu disse, faça uma oração. O profeta disse para ela. Eu disse, faça uma oração, tia. E ela se ajoelhou ali. Mas que oração! Oh, irmão, como aquela velha santa podia falar com Deus. Ali ela orou, até as lágrimas rolarem de seus olhos. Levantei meus olhos, e ele continuava fazendo, gemendo, né? E eu disse, agora, tia, eu vou orar, a senhora juntamente comigo. Coloquei minhas mãos sobre os seus pés. Eu disse, Pai Celestial, meu avião já partiu. Que eu saiba. E aqui está esta pobre velha mãe chorando por seu filho. E que eu saiba, foi para este lugar que tu me dirigiste. Rogo que tu tenhas misericórdia dele. E mais ou menos aquela hora eu ouvi dizer, mamãe, ô mamãe. Ela se levantou, enxugou as lágrimas de seus olhos, ela disse, sim, querido, o filhinho da mamãe está se sentindo melhor? Começou a acariciá-lo na cabeça. Ele disse, mamãe, o quarto está ficando claro. O quarto está ficando claro. O amor soberano. Quando o amor divino foi projetado no coração de Deus, a graça soberana teve que responder no seu lugar. Quando penso que lá uma pobre mãe, mantendo-se firme em Deus, com sua oração, e tudo isto, e então o que aconteceu? Deus, através de sua graça, Deus, na sua misericórdia, trouxe um avião lá do céu e o manteve pousado para responder à oração de uma pobre e letrada mulher de cor. Quando o amor divino foi projetado, não importa quão pobre fosse ela, quão negra fosse ela, quão amarela fosse ela, seja lá o que ela fosse, quando a graça divina é projetada, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. O amor daquela velha mãe ali, como ela chamou, clamou. Aleluia. E o rapaz, cerca de 2 anos após aquilo, eu desci, eu estava em um trem descendo, eu saí e subi até ali para comer um hambúrguer. Presta atenção como que o Mombrana era, irmão. Ele era um homem que tinha posse, ele podia comer melhor, ele podia pagar mais caro, ele podia. E eu subi até ali para comer um hambúrguer. Eles estavam pedindo cerca de 70 ou 80 centavos por um no avião. E no trem, e eu podia comprá-lo por cerca de 20 centavos, numa pequena barraca. Agora, como profeta, deveria ir num grande restaurante. Você vai entrar nessa barraquinha, é isso? Você, no nome de Deus, entrar nessa barraquinha? Ele foi lá para comprar um sanduíche ali por 20 centavos de dólares. Eu desci do trem, comecei a caminhar. Havia um rapaz de cap vermelho que disse, olá, pastor Bran. Eu olhei em volta e disse, bom dia, filho. Bem, disse, não me conheces? Eu disse, não, creio que não. Ele disse, o senhor se lembra, há cerca de 2 anos atrás, quando foi orar por mim, e minha mãe ali, eu disse, você é aquele rapaz que estava morrendo? Você é aquele rapaz que estava com doença venérea? Ele disse, sim, senhor, pastor Bran. Disse, estou completamente curado, mas estou salvo agora. Eu sou um cristão. A graça soberana. Sim, senhor, irmão, estou lhe dizendo, quando Deus vê o amor projetado, a graça tem que tomar o seu lugar. Há poucas semanas atrás, na minha casa, vocês se lembram disso? Muitos de vocês, bem, quando aquela velha gambá estava deitada ali. Deus cuida de gambá também. Ele cuida dos pardais.
Quando esta jovem aqui havia afogado o seu bebê, e quando Deus lhe deu um bebê, e ela não queria criá-lo, e ela enrolou num cobertor, como fazem muitos aqui no Brasil também, né? E o jogou ali, e o afogou no rio. Eu disse, isso não é uma mãe, ela é mais baixa do que um cão, um animal não faria isto. E se o soberano amor de Deus pode ser projetado a um animal, quanto mais pode ele ser projetado a um homem ou uma mulher? É isso mesmo. Pensa em você. Se ele projeta o amor dele numa gambá, pensa em mim e em você. Você fica aí desprezível, achando que ninguém te quer, que Deus não olha para você, ele olha para a gambá, ele olha para o pardal. E esta velha mãe gambá, caminhando por aquela alameda, você conhece a história, e como ela entrou e deitou ali nos degraus por 24 horas, eu não sabia nada sobre isso. A gambá chegou e deitou na escada da casa do profeta. Ela estava doente, um animal doente, deitou na escada da casa do profeta, e diz, eu não sabia nada disso. O irmão Udes e outros sentados ali atrás, e a irmã Udes, com dó da coitada, disse, irmão Bran, por que a deixa sofrer? E aqueles pobres filhotinhos de gambá, bebendo aquele velho leite dela, ela deitada ali morta, diz, por que não a mata, irmão Bran? Ou acaba com a velha mãe? Ela estava quase morta, você podia cutucá-la, ela não se movia. E ela estava ali, e os gambazinhos estavam sugando o leite da morte. Aí, ela saiu, ela disse, papai, bem, na manhã seguinte, mais ou menos ao clarear do dia, ela disse, o que vai fazer com a velha gambá, papai? Disse, pensei nela a noite toda, disse Beck, né? E o irmão Brana disse, eu também, Beck. Eu entrei no quarto, eu disse, volte e vá para a cama, querida, está muito cedo para você levantar, falando com a Rebeca. Sentei ali em minha sala de estudos e eu pensei, terei de fazer algo com aquela velha gambá, não sei o que fazer. Então, ouvi uma voz, tanto que eu não estava nem mesmo esperando por ela. Ali mesmo, quando vieram as maçãs naquela manhã para o irmão House, quando ele foi curado de câncer, ali onde os enfermos e aflitos têm sido curados, eu estava sentado na sala de estudos, ouvi uma voz dizer, eu a enviei para você. Deus tinha enviado aquela gambá para o profeta, a gambá morrendo. Eu a enviei para você. Ela está deitada como uma dama, por 24 horas esperando receber uma oração. E você não disse uma só palavra a mim sobre ela. Olha, agora era Deus falando com o profeta e repreendendo ele. Dizendo, eu a enviei para você e ela está sentada como uma dama, não reclama que está na fila, que não me atende, que atende outros e não me atende. Era a gambá. Tem muitos de nós que precisam ser irmão gambá. Estou aqui, não me atende, estou aqui, não pega na minha mão, estou aqui, não me saúda. Não faz isso por mim. Oh, como nós estamos precisando de ser um irmão como a gambá. Ali, quietinha, esperando 24 horas para receber uma oração e nada. E o profeta não sabia de nada, foi preciso Deus falar para ele, eu a enviei para você, e faz 24 horas que ela está na sua porta, sentada aí, esperando por uma oração, e você não falou nada de mim para ela, fala de mim para gambá. Você viu? Aleluia. Olha, e você não disse uma só palavra a mim sobre ela. Você não fez uma oração, o Senhor cura essa gambá. Eu disse, bem, eu nem mesmo sabia disto. Eu disse, bem, tu queres dizer que enviasse aquela gambá ali? Pensei, qual o problema comigo? Estou falando comigo mesmo? Eu me peguei conversando comigo.
Eu saí ali fora, a pequena Beck continuava olhando através da porta. Eu cheguei até ali, aquela velha gambá ali, estava toda coberta de orvalho e tudo mais. Eu disse: Pai Celestial, se tu enviaste esta pobre gambá ignorante, se tu a enviaste aqui, de algum modo, coloca em meu coração um amor por ela, sendo mãe, pois eu não pude matá-la, não pude matar seus filhotes, e a graça soberana para ensinar ao restante das pessoas, para que possam saber, a trouxe aqui. E Deus, rogo no nome de Cristo que tu a cures. E aquela velha gambá, com suas pernas tão cheias de larvas, e arrastando-a, tanto inchada, o dobro do tamanho, se levantou naquela perna. Levantou exatamente naquela perna inchada. E colocou aqueles filhotes na sua bolsa. Saiu andando dali tão normal como qualquer animal que já se viu andar. Aleluia. Tem que acontecer algo. Tem que acontecer algo. É o amor divino. Ontem meu menino chegou para mim, o pequeno, e deu uma dor nele, na perna dele, e ele estava andando, mancando. De uma hora para outra deu uma dor, e ele veio para a igreja. E ele vai sempre no quartinho ali e fala comigo. E ele foi lá e disse: pai, está doendo aqui, na altura do joelho. Eu fiz uma oração para ele, disse: vai agora com a sua mãe, bate a perna no chão. Ele já saiu batendo a perna, pois se vocês notarem, ele estava correndo aí fora. Amor divino, talvez você não entenda o que é isso. Pode ser acometido de alguma coisa grave, mas o amor divino desce, a graça soberana atende, a criança passou a andar. Normalmente, pulando, e a gente tem que danar com ele para parar de pular. Aleluia. Irmãos, mas aquela gambá colocou seus filhotes na bolsa, saiu andando dali, tão normal como qualquer animal. Já se viu andar, virou para mim como se fosse virar para dizer: obrigado, bondoso Senhor. O irmão Branco também, o irmão Branco pegava tudo. Ele pegava a gambá olhando para ele, dizendo: muito obrigado. Talvez nós não entendemos nada, nós somos muito ruinzinhos para as coisas, nós não entendemos nada, e o irmão Branco sabia. A gambá levantou, foi embora, olhou para trás. É como dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que eu saiba, está bastante feliz com seus filhotes hoje. Porque quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Que coisa, irmão e irmã. Há somente uma coisa a fazer na vida, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e crer que cada palavra que Ele disse é a verdade. E quando você chegar no fim da sua caminhada, onde não poderá ir mais adiante, então a graça divina, soberana, será projetada. Como poderia eu falar com ela, deitada lá, quando os irmãos Marcos havia desenganado, sentado lá do lado da varanda, como o irmão Cox, sentado ao lado, querendo saber o que estava acontecendo. Eu não podia nem mesmo suportar mais isto. Amém, aqui terminou a fita, terminou a mensagem. Mas eu creio que estes testemunhos são de tremenda bênção para nós. Você toma aquilo aviva a sua alma, para você buscar em Deus amor divino. Para a cura divina, você tem que ter amor divino. Tem amor divino por qualquer pessoa que você pedir: Deus, me dê amor por esta pessoa que eu vou orar por ela. Eu já tenho feito orações. Tem pessoas que não estão nem na igreja mais. Mas eu lembro, quando desceu no meu coração, orar pelo filho do irmão Horácio, que ele estava com o pulmão atrapalhado, o garotinho estava com o pulmão ruim no hospital. E desceu no coração, fizemos uma oração tão simples, o menino foi curado. Eles nem na igreja estão mais, mas que o menino está curado, está. Foi curado. E tem mais coisas aí. O filho do irmão Ronilson, irmão Ronilson, o garotinho dele hoje é mocinho já. O menino não andava direito, né? E simplesmente é coisa simples, gente. Uma oração não é eu. Você tem que saber de uma coisa. É cada um de nós. O amor divino no seu coração. É aquilo ali, desce e faz a obra. Hoje é um rapazinho. Podia não estar nem andando, mas hoje ele é um rapazinho andando aí sadio, tudo bem.
Graças a Deus. E outros aí que já foram abençoados, foram curados, né? Alcançaram a bênção de Deus. O que é isso? É o amor divino. Agora, você saber que esse Deus te ama, se Ele amou a Gambá, se Ele amou o irmão Brana para livrá-lo dos marimbondos, se amou o irmão Brana ao ponto de livrá-lo do touro selvagem. Olha, e o amor de Deus por aquela irmã negra, aquela negra que orou, fez parar um avião, meu Deus do céu. Uma oração fez parar o avião, deu uma tempestade, e o avião teve que fazer um pouso forçado. Era a oração de uma mãe, porque precisava, ela estava orando, Senhor, eu sou aquela sunamita, eu sou como aquela mulher, mas onde está seu Elias? Não tem Elias. Aí Deus falou para ela, eu estou mandando ele. Aí o avião parou, e ela ficou esperando. Irmão Brana chegou, e quando ela o viu com aquele terno claro, ela disse, foi assim que eu vi no sonho, Deus me deu um sonho que era você, por isso que ela chamou pastor, como ela sabia que era. E ela até falou sobre uma pastinha que ele estava suposto a carregar. Aí ele diz, eu deixei no hotel. Ele tinha deixado a pasta. E ele não perdeu o avião, irmãos. Voltou. Quando chegou, passou no hotel, pegou a pasta, foi para o aeroporto. Chegou lá, a hora que estava entrando o anúncio. Que era o voo daquele avião. Horário vencido. Deu tempo, Deus segurou o avião. Deus fez o avião parar, pousar, e segurou ele das 7, era para sair 7h30, não sei que hora que saiu, mas era 8 horas, o irmão Brana estava andando ainda. Até que ele encontrou essa casa. Foi fazer a oração e voltou. Deus segurou o avião. Você tem que saber que Deus segura qualquer coisa. Deus te dá vitória. É só nós cremos, Deus dá vitória. Crer nessa mensagem é a vitória de Deus. Tem hora que você diz, eu não quero mais nada, eu quero essa vitória que Deus tem me dado, é grande, é tremenda, o mundo não crê nisto. Isso é tão bom, essa mensagem é tão boa, e o mundo não crê nessa mensagem. Deus mandou um profeta e o mundo não crê. O que eu quero mais? Amém? Aleluia. Né, irmão Cesário? Então, irmão Cesário também recuperando, e tudo bem. O que é isto? É o amor divino. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por sua palavra, pelo gozo do Espírito Santo. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abraço o outro, vai em paz. 6h30 começamos outra vez o nosso culto. 6h20, vamos estar aqui. Graças a Deus. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantor, loira criança sorrir, tudo é beleza, eu sei, da criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Só o teu grande amor faz a minha alma cantar, o
pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar da maravilha deste amor tão singular, da maravilha deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração,